Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos continuar falando sobre o Evangelho de Deus. Antes, deixe seu like, se inscreva no canal para você receber novas orações, novas palavras e receber também oração nas madrugadas. Passe essa oração para pessoas, porque Deus lhe retribuirá. Vamos continuar conversando sobre o Evangelho. Em Romanos 1, no versículo 16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para salvação. Diz que o Evangelho de Deus é poder de Deus para salvação, para curas, para libertação e restauração. Agora, o que o Evangelho de Deus não é? O Evangelho de Deus não é um livro de autoajuda. Você, eu, nós não podemos usar o Evangelho de Deus como algo secundário que vai ajudar. Não, ele não é um talismã da sorte. Nós não podemos usar o Evangelho como algo que traz sorte, que vai nos ajudar, junto com outras crenças, junto com superstições. Não. O Evangelho de Deus é o poder de Deus suficiente para a sua vida. Não faça uma salada do Evangelho de Deus com outras crendices, e vãs sutilezas, vãs religiosidades, vãs superstições. O Evangelho de Deus não é um livro de autoajuda. O Evangelho de Deus é tão poderoso, mas tão poderoso, que ele criou do nada a terra, o céu, o mar, os animais foram criados pelo Evangelho de Deus. Em Hebreus 11:3, observe o poder do Evangelho. Por isso que você não pode considerá-lo como um livro, como algo que vai ajudar você junto com outras superstições. O Evangelho de Deus não é superstição. Ele não é um talibã. Ele não é uma fitinha. Ele não é uma garrafa d'água. Ele não é algo que você põe no pescoço e sai levando o crucifixo. O Evangelho de Deus é o poder de Deus. Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que os mundos, pelo Evangelho de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, o Evangelho de Deus criou o céu, a terra, o mar, do nada. Então, o Evangelho de Deus pode criar o que você necessita do nada. Ele pode manifestar uma cura que você necessita do nada. Basta que você aprenda a manusear, viver o Evangelho de Deus. Você renuncia a todas as superstições, crenças vãs e prioriza a sua fé, a sua crença no Evangelho. Que aquilo que você precisa do nada, o Evangelho de Deus só opera na nossa vida do nada. Precisa de uma porta de emprego do nada.
precisa passar num doutorado do nada, precisa que seu casamento seja restaurado, vai acontecer no Evangelho de Deus do nada. Precisa de um esposo, de uma esposa, no Evangelho de Deus tem do nada. Observe que o Evangelho de Deus, ele é o suficiente para a sua vida. Ele é o suficiente. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Evangelho de Deus é o poder de Deus. Ele é glorioso. Ele é glorioso. Você sabia que o Evangelho de Deus é glorioso, cheio de glória? Você sabe por que muitas pessoas usam o Evangelho como um livro de autoajuda? Eles misturam o Evangelho com várias crenças. Em Isaías está escrito que Deus não divide a glória dele com ninguém, com nada. Ele não divide. O Evangelho de Deus é cheio de glória. A glória é o poder que você precisa. 1 Timóteo 1,11. Conforme o Evangelho da glória do Deus bem-aventurado. O Evangelho de Deus é a glória de Deus e é a bem-aventurado, é abençoado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em Colossenses 1, no versículo 27, está escrito assim. Colossenses 1, 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. O Evangelho na sua vida, como prioridade, não como livro de autoajuda, é a glória, é o poder de Deus na sua vida, porque o Evangelho de Deus, ele nos ensina os mistérios de Deus. O Evangelho de Deus ensina que só há um Deus, ele é um Espírito, ele se fez carne, morreu, levou nossos pecados, ressuscitou e hoje se manifesta como o Espírito Santo de Deus. Esses são os mistérios do Evangelho que produzem Deus na nossa vida. Mas enquanto a pessoa usar ele como mais um motivo de crença, ele não opera. Priorize o Evangelho, peça a ajuda do Espírito Santo, que ele vai lhe dar sabedoria, capacidade suficiente para você separar o Evangelho, priorizá-lo. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, eu venho nesta manhã, nessa madrugada, nessa tarde, nessa noite, clamar ao meu Senhor, por esse coração, essa jovem, esse jovem, essa senhora, esse homem, Deus, que tem tanta fé, supersticioso, tem usado o teu Evangelho, tenho feito uma salada, misturado com crendices desse mundo. Ô Espírito Santo, você disse lá que você não leva em consideração o nosso tempo de ignorância, e que você opera em nossas vidas por amor ao teu nome, por amor ao teu nome, Senhor. Dá inteligência e sabedoria espiritual a esses corações, para que eles possam separar, respeitar o Evangelho de Deus e assim desfrutar da gloriosa glória, da magnificentíssima glória que há no teu Evangelho. A glória que salva a alma, a glória que cura o corpo, a glória que protege e a glória, Deus, que abençoa as famílias. A glória que abençoa nossos filhos. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém.